Falar bonito demais pode ser exatamente o motivo pelo qual ninguém te entende. Sabe aquele líder que fala e no final ninguém sabe exatamente o que ele estava tentando dizer ou fazer? Pior, ninguém se sente motivado a fazer nada, né? Porque não entendeu o que estava acontecendo ali. Talvez você seja esse líder. Talvez você esteja achando que a sua comunicação está em dia só porque você não gagueja numa reunião, porque você sabe usar um gráfico ali no PowerPoint, na sua apresentação, você não se atrapalha com os números. Mas a verdade é que liderar não é só falar, é comunicar bem. E isso pouca gente sabe fazer. Mas fica tranquilo que até o final desse episódio você vai saber exatamente os erros que talvez você esteja cometendo na sua comunicação com o time e não esteja nem percebendo. Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou especialista no desenvolvimento de pessoas e se você for novo por aqui, não deixe de assinar o canal e ativar as notificações para que você seja avisado sempre que tiver um conteúdo novo, que eu já venho produzindo há mais de 7 anos. Se você preferir, também pode acompanhar a gente pelas outras redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. E a maior parte dos líderes foi promovida porque era muito boa tecnicamente, né? Inclusive a gente já falou sobre isso nos 2 episódios anteriores. Se você não sabe, essa temporada eu estou falando muito sobre liderança, então assiste aí os episódios anteriores. E o líder, ele entregava resultado, ele batia meta, ele era confiável, entregava com qualidade, né? Ele era ótimo. Mas e depois? O que acontecia? Depois veio ali o cargo, veio o time e com ele veio aquele abismo entre o que saber dizer e como saber dizer. E não se culpe, não tem problema, ninguém te ensina mesmo, isso faz parte do jogo. Ninguém te prepara para lidar com as pessoas que reagem diferente, que pensam diferente, que te ouvem com os filtros que elas têm, com a vivência que elas têm e que você nem imagina, né? E aí, sem perceber, você começa a errar. Usa o mesmo tom de fala para conversar desde o CEO até o estagiário, fala demais nas reuniões e às vezes escuta de menos, né? É aquela pessoa que entra na reunião, fala tudo, fala, e aí, entendeu? Tá tudo bem? E isso daí com certeza atrapalha. Passa orientações que parecem claras para você, mas que acabam confundindo o time como um todo. Adota aquele estilo profissional demais, né? Aquele estilo mais frio, distante, que às vezes parece até que você é meio arrogante. Já vi alguém desse tipo? Eu já vi algumas pessoas aí ao longo da minha jornada, né? E o pior, como ninguém te dá esse feedback direto sobre como você está se comunicando, porque afinal agora você é líder, né? Você é chefe, você continua achando que tá tudo certo. E eu vou te dar uma dica, não tá tudo certo. Você já percebeu numa reunião, quando alguém desliga de você no meio da sua fala, a pessoa continua ali olhando com aquela cara de paisagem, até balança a cabeça, mas o olhar já foi para outro lugar e o pensamento também foi junto, né? Já se perdeu nesse meio do caminho. E isso acontece mais do que você imagina. E o mais curioso é que quanto maior o cargo que a pessoa, né, o líder tem, mais é comum ele achar que ele está sendo claro, que ele está sendo inspirador, que ele está motivando, quando na verdade ele está sendo monótono, ele está sendo genérico, ele está sendo previsível. Pensa aqui comigo, você adapta a sua fala de acordo com quem está te ouvindo? Você muda o tom quando você fala com alguém mais sensível, com alguém que ali talvez seja mais analítico, ou com alguém que precisa que você seja mais direto? Você sabe equilibrar a autoridade com a empatia? Se a sua resposta foi mais ou menos, de vez em quando, depende, né? Depende, é muito comum aqui na área de tecnologia, então você precisa dar atenção à forma como você se comunica. Você tem ideia do que você está perdendo quando você se comunica mal? E eu não estou falando simplesmente de erros gritantes, como dar um feedback desrespeitoso, ou esquecer de avisar uma mudança que seja ali uma mudança extremamente importante para o time, para uma pessoa. Eu estou falando de pequenos ruídos que acontecem no nosso dia a dia, que vão se acumulando, que vão gerando desgaste e que acabam minando ali a confiança do time. Reuniões que não geram clareza e que deixam as pessoas mais confusas, instruções que eventualmente são ali mal passadas, que viram ali um retrabalho e que gera aquele desgaste emocional no time, falta de alinhamento, que acabam virando ali conflito entre as pessoas, uma fofoquinha, uma rádio corredor, criando ali silos que às vezes a gente está tentando evitar, equipes que perdem motivação porque elas sentem que o líder não fala com elas, mas fala por cima delas, né? Esse, inclusive, é um dos erros mais comuns que o time sente ali com a liderança quando ela se sente inferiorizada, né? Quando ela se sente menor do que o próprio líder. Lembra daquela frase que todo mundo já ouviu? As pessoas não pedem demissão da empresa, elas pedem demissão do chefe, ou nesse caso do líder, né? Na maioria dos casos, o ponto de ruptura dessa conexão, ela começa na comunicação.
E eu sei que provavelmente você deve estar pensando aí com você, nossa, mas eu falo bem, eu me comunico bem, as pessoas me ouvem, eu dou os meus recados. Será mesmo? Será que você se comunica bem? Deixa eu te fazer aqui uma provocação para a gente poder avaliar isso junto. Falar bem com o seu time é só uma parte. Beleza, você sabe conduzir uma reunião, por exemplo, com um board executivo de forma direta, estratégica, sem rodeios, utilizando bem o seu tempo? Você sabe engajar uma equipe júnior sem parecer arrogante, nem exageradamente informal, né? Virar amigo dos estagiários? Você consegue fazer isso? Você consegue dar um feedback difícil sem minar ou destruir a confiança da pessoa que você está dando feedback, sem botar ela para baixo? Você consegue inspirar em momentos difíceis sem cair naquelas frases motivacionais prontas e clichês? Se você ficou na dúvida ou disse não para alguma dessas perguntas, não se preocupe, que eu estou aqui para te ajudar e nesse episódio a gente vai falar sobre cada um desses pontos. Mas antes de eu mergulhar um pouco mais fundo nesse tema, né, nessa comunicação da liderança, eu vou te pedir um favor, eu vou te pedir para você curtir esse episódio, deixar o seu review. Se você estiver no Spotify e se você ainda não acompanha, segue o canal, ativa as notificações para que você possa receber toda semana um conteúdo novo sobre liderança, porque isso é muito importante. E não esquece de deixar também o seu comentário, dizendo aí o que você está achando desse conteúdo e o que você mais gostaria que eu trouxesse aqui para você nos próximos episódios. Agora, voltando ao tema, não adianta ter voz de comando se ninguém quer te ouvir. A verdade é que muita gente escuta você simplesmente por obrigação, não por conexão. Pô, Bruno, agora você foi cruel. Não, pode ter certeza, eu não fui cruel. Seria se eu tivesse simplesmente dito que você é chato, que você é enfadonho, que a sua personalidade não conecta com o seu time. Mas fica tranquilo que provavelmente essa não é a sua realidade. Você só precisa de um empurrãozinho, de um ajuste na sua forma de se comunicar. Porque liderança não é sobre ter autoridade no crachá, ter o cargo, é sobre ter a influência com a escuta do seu time. É quando a sua fala, ela chega, ela gera uma ação e as pessoas se conectam com o seu objetivo, com um objetivo maior, né? E não apenas quando ela ecoa aquele som de ordem, né? Que você é o chefe, você quer que o outro faça. Mas por que então é tão difícil se comunicar como um líder de verdade? Vamos entender aqui que o que acontece nos bastidores da liderança é uma coisa muito solitária. E eu vou falar aqui dos erros mais comuns, tá? O primeiro erro mais comum é comunicar do seu jeito e não do jeito que o outro entende, né? Imagina que você está falando ali em português no time e as pessoas entendem melhor espanhol. Eu estou usando aqui a língua só como uma metáfora, tá? As palavras, elas até se parecem, mas não é tão simples entender tudo. Você até pega ali alguma coisa de forma contextual, mas você não entende tudo. E isso acontece quando você usa uma comunicação padronizada e espera que o outro, ou que todo mundo, né, funcione do mesmo jeito. Cada pessoa tem o seu perfil, tem o seu modelo mental diferente, tem o seu mapa, né? Uns são mais visuais, outros são mais auditivos, outros gostam de coisas mais objetivas, outros precisam de um contexto maior, de uma explicação maior. Então você vai ter que se adaptar para que você consiga trabalhar com todo mundo. Uns entendem mais rápido, outros mais devagar. O líder que ele não ajusta a sua comunicação ao perfil do seu time, ao perfil da pessoa que está ouvindo ali, ele corre o risco de ser mal interpretado. Que é um exemplo real que acontece, inclusive, muito na área de tecnologia. Imagina o seguinte, imagina um gerente de produto, né, que tem um perfil técnico. Vamos dizer que foi ele que foi promovido, chegou ali na posição de gerente de produto. E aí ele chega para um time de UX, né, o designers UX, e fala para ele, olha pessoal, a gente vai revisar o fluxo desse produto e a gente vai precisar consumir dados agora via API RESTful, no formato JSON, armazenar isso num banco de dados MongoDB, e o cache ele vai ficar no Redis. Isso a gente vai reduzir a latência em 32%. A parte crítica vai ser via camada de autenticação Auth 2.0. Tudo entendido? É claro que o time de UX vai olhar com a cara do tipo, que ele está falando grego, né? E a gente sabe que não foi de má vontade. Foi só um desalinhamento da linguagem que tinha que ser utilizada com essas pessoas. O líder, ele estava no modo, vamos dizer assim, engenheiro de software, né? Mas o público, ele precisava ali de um tradutor, de alguém que estivesse pensando mais em produto, né? Então, a comunicação do líder, ela é tradução. Ela traduz o que você quer dizer para uma linguagem de quem precisa entender, e não para a sua linguagem, né? O segundo erro é a síndrome do
fala bem demais, né? Como eu falei, isso é muito comum também. Tem muito líder que fala bonito demais, usa ali palavras rebuscadas, frases longas, jargões que são bem conhecidos, de negócio. A gente às vezes brinca até, tem o bingo ali das palavras que vão aparecer, parece até palestra do TED, e o time sai mais confuso do que ele entrou, né? A gente sabe que isso acontece e acontece aos montes, né? Essa síndrome do exibicionismo intelectual faz com que você, o líder, né, queira parecer inteligente e esquecer que ele também é humano, que ele tem que ser humilde, que ele tem que se conectar. A comunicação de liderança não é sobre impressionar, é sobre ser compreendido. Um bom líder fala como quem senta do lado daquela pessoa. Ele usa exemplos simples, ele usa frases curtas, metáforas, ele faz pausa, ele olha no olho porque dá para perceber quando o outro está entendendo ou não, ele pergunta se a pessoa entendeu e se ela concorda, porque não é uma imposição, né? No final, quando tenho algumas conversas, inclusive eu costumo validar o meu entendimento, eu explicar o que eu entendi do que a pessoa falou, do que a gente conversou ali, e validar o entendimento dela também, para ver se a gente está alinhado. O terceiro erro é reuniões de mais e conversas de menos, né? Você marca uma reunião, passa os pontos principais, apresenta todos os números, aquela apresentação linda, né? Cheia de gráficos, alinha os prazos, e você tem a certeza que você se comunicou bem demais com... Não, você não se comunicou, você não se conectou, você simplesmente informou o seu time. E informação, gente, não é comunicação, porque comunicação exige que você escute, que você ajuste, que você interprete, que você troque conhecimento com a pessoa e até mesmo que exista ali uma conexão emocional. Líderes que vivem presos em reuniões formais, mas nunca param para ter uma conversa real, aquela conversa do cafezinho, eles estão criando ali ambientes frios, distantes, improdutivos, desconectados, né? A comunicação de verdade, ela acontece, como eu falei, numa pausa do café, no Teams, no Slack, no Discord, no Oi, tá tudo bem? Como é que tá a família? Como é que foi o final de semana? É que se conectar de verdade com a pessoa. E eu já vou te dar uma dica extra aqui. Tem que ser sincero. A pessoa vai perceber quando você está fazendo isso só para cumprir ali o seu protocolo, né? De ter aquele contato diário. Quanto mais alto é o seu cargo, mais distante, mais difícil vai ser para você se conectar com esse time, porque você vai precisar ativamente se esforçar para evitar essa desconexão. E o quarto erro é o tom que não muda nunca, né? E por isso acaba não engajando também ninguém, né? Sabe aquele líder que sempre fala do mesmo jeito, que é meio que robótico, em qualquer reunião, com qualquer pessoa, sobre qualquer assunto, adivinha? O cérebro daquela pessoa, ela entra ali no piloto automático, ela vai voar longe, ela vai sair daquela reunião sem ter pego nada. Eles já sabem o que você vai falar, como é que você se comunica, e aí as pessoas acabam se desconectando. Comunicação monótona é a inimiga principal da atenção. Então você tem que mudar o seu tom de voz, você tem que mudar a sua forma de apresentar. O cérebro humano, ele adora a variação, seja no tom, no ritmo, no volume, na expressão facial. Eu mesmo venho trabalhando muito nisso, porque eu tenho um tom de voz meio cadenciado, né? Um líder tem que saber se comunicar de acordo com o ambiente e ajustar o seu tom, seja com time técnico, seja de forma mais objetiva, seja mais direto, com time criativo, mais leve, mais metafórico, com o CEO que vai falar em termos de impacto, de visão, de futuro, de estratégia, obviamente você vai ter que ser mais sucinto, com o estagiário que você vai ter que explicar, você vai ter que acolher, aproximar, ficar com ele até que ele se sinta seguro. Cada fórum tem uma temperatura. E um líder bom é aquele que entra, sente a sala, né, sente o fórum e se adapta à forma de se comunicar. Liderar é, antes de tudo, aprender a falar com gente diferente de você e ser entendido por todas elas. Então, agora que a gente já conheceu os problemas, eu tenho certeza que você já deve ter identificado alguns aí que ou você tem como líder, ou você conhece algum líder que tem, e agora a gente vai falar sobre como resolver isso, né? Como melhorar efetivamente a forma de se comunicar como líder. E a primeira ação é saber adaptar a sua fala. Use a técnica matricial de estilo mais a temperatura do ambiente. Nossa, que nomes confusos. Calma, a técnica matricial de estilo é um mapeamento simples que todo líder tem que fazer e tem que saber de cor. Ele consiste simplesmente em se preparar para algumas conversas com alguns questionamentos antes de você chegar na reunião. O que esse público valoriza? Ele quer mais clareza, ele quer mais agilidade, ele quer que eu seja sucinto, ele quer acolhimento, ele quer contexto. Que tipo de linguagem esse grupo entende melhor? É uma mais analítica, é mais emocional, inspiracional, visual, auditiva, direta? Você vai entender como você vai se apresentar para esse time.
Depois você aplica o termômetro da sala, né, para avaliar como é que está o ambiente daquela reunião. Mesmo que seja uma reunião online, não tem problema nenhum. Você vai avaliar qual é o clima emocional do ambiente, se ele está tenso, se ele está disperso, se ele está pesado, por exemplo. Se ele estiver tenso, o que você vai fazer? Você vai relaxar no seu tom para tentar baixar um pouco aquela tensão. Se o time estiver disperso, você vai tentar ser mais objetivo para encurtar a reunião e às vezes até fazer com que as pessoas interajam mais. Se ele estiver pesado, você vai ter que trazer leveza, mas sem infantilizar a reunião, e você vai ajustando o seu tom de acordo com a reunião. Comunicação de líder bom é mais ou menos que nem um DJ. Quem já foi aí na balada sabe como é que funciona. Ele sente o momento, sente ali o público que tem, e ele vai ajustando o ritmo, a música, a batida, isso tudo para atender ao público que ele tem ali. A segunda ação efetiva é escutar mais do que falar. Tem líder que abre a reunião, fala meia hora ali, blá 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 blá, como se fosse um monólogo, fecha com alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida? É claro que ninguém vai falar nada, ninguém vai ter dúvida nenhuma, porque o líder já falou tudo por todo mundo. E a solução para isso é um roteiro de 3 blocos com uma escuta intencional. Você precisa transformar as reuniões em espaços de construção coletiva e não no TED Talk do chefe. Então você usa o modelo SED, que é contexto, ou seja, você vai apresentar o problema, o motivo daquela reunião, o tema. Isso vai ser rápido, vai ser 2 ou 3 frases para contextualizar o pessoal. Você vai usar a exploração, que é trazer perguntas abertas, mais específicas. Por exemplo, quais alternativas nós temos para esse desafio? O que está funcionando e o que não está funcionando nessa frente? E por último, a decisão. Fecha com encaminhamentos claros, com a validação pelo grupo, das ações e dos responsáveis, senão essa reunião vai ser só um bate-papo, né? E claro, no final, pratica a escuta intencional. Anota, repete, veja o que as pessoas entenderam, faça perguntas de volta. O que você quis dizer com isso? Faz sentido para todo mundo? Isso faz sentido para você? Ouvir com presença, com intenção, é liderar com humildade, e as pessoas percebem isso, e isso gera uma conexão real. Por isso que todo chefe tem que ser, chefe nem gosta dessa palavra, mas todo líder tem que ser um líder real, um líder humilde, um líder vulnerável, mas eu vou falar sobre isso mais para frente. E a terceira ação prática é alinhar o entendimento e expectativa. Muitas vezes você acha que foi claro, só que no final a entrega vem diferente do que você esperava. Aí você pensa, poxa, meu time não entendeu, seu time não entendeu? Acho que a pergunta está errada, né? A pergunta deveria ser, o que você explicou do jeito errado? O que você não soube explicar? E para você não precisar mais errar nesse ponto, eu vou te trazer aqui também um modelo, o modelo ERV, que vai ser a solução para esse problema, que é expectativa, resultado e verificação. Expectativa é, o que eu espero que aconteça e por que eu espero que aconteça isso? Eu quero que você revise esse material, mas focado nos pontos que podem gerar ruído com o nosso cliente. Faz sentido. Qual é o resultado esperado? O que vai ser entregue nesse caso? Olha, eu preciso que você traga uma versão com sugestões de mudanças até sexta-feira, então tem um prazo, já revisada com base nos comentários anteriores. Tá claro. E o objetivo é exatamente esse, deixar as expectativas bem alinhadas. E por último, verificação de alinhamento, exatamente para que a gente possa garantir isso. Só para garantir que a gente está na mesma página, o que você entendeu que precisa ser feito? E aí a pessoa vai responder. E eu vou te falar, esse último passo é o mais negligenciado, porque você acha que, já que você falou os 2 primeiros, a outra pessoa já sabe exatamente o que você precisa. E vou te falar a verdade, não sabe. Esse passo é o mais importante, é o passo da verificação que garante isso. Se o time não souber repetir o que você disse, é porque você ainda não soube se comunicar, você simplesmente falou. E a quarta ação é ser mais vulnerável, humano. Lembra que eu falei? O líder ou o chefe tem que ser mais vulnerável, tem que ser mais humilde, tem que ser mais humano. Você quer manter sempre aquela postura, se mostrar preparado, passar segurança, mostrar que você entende de todo o negócio, mas no processo você acaba perdendo um pouco da sua personalidade, né, da sua humanidade, você fica ali meio frio. O seu time, ele acaba te respeitando, mas ele não gera conexão com você, porque ele não vê características que se conectam com as suas características, né? E aqui, ser vulnerável se torna uma atitude essencial para que você reconecte com esse time. E a solução aqui é usar um modelo que tem a base, que é a segurança emocional, né? Se você
quer que as pessoas se conectem, você tem que abrir um ambiente de respeito, de transparência, um ambiente seguro, onde as pessoas podem falar de forma aberta e sem julgamento, então isso tem que estar claro para todo mundo. O segundo ponto é a brecha, ou seja, você deixar ali aberta a sua vulnerabilidade, a sua intenção, né? Falar, poxa, eu mesmo já tive dificuldade em entender o projeto no início, porque eu também não estava conectado, ou eu não tenho todas as respostas aqui, mas está tudo bem, eu vou buscar entender e vou trazer aqui para você. E o último ponto é a direção, é a clareza no comando, né? Ah, fica tranquilo, a gente vai construir isso juntos, eu estou aqui para te facilitar nesse caminho. Deixar claro para a pessoa que vocês estão trabalhando juntos. Quando o time vê um líder como humano, com direção clara, ele sente uma segurança real, ele não se sente fragilizado. E o que muda quando você aplica tudo isso junto? Você se torna um líder que fala com qualquer pessoa, em qualquer nível, seja do CEO ao estagiário, com clareza, com respeito. Você cria ambientes onde o time contribui e não apenas o time obedece porque você é chefe, mas ele entende o que você precisa, entende o que a empresa precisa e ele está junto. Você garante que a mensagem chegou do jeito certo para as pessoas certas e você inspira sem precisar virar ali um palestrante motivacional, né? Um coach para trazer ali a galera para a mesma página. No fim das contas, ou você aprende a se comunicar, ou você aprende a lidar com os efeitos de não ter sido compreendido. Bom, você começou esse podcast achando que sabia se comunicar como líder, e tudo bem, muita gente acha, e alguns até sabem se comunicar muito bem. Afinal de contas, você tem clareza, você se expressa bem, você usa bons argumentos, argumentos certos, você apresenta com segurança. Mas agora você viu que nem tudo isso é suficiente e entendeu o que está por trás disso tudo. Falar não é comunicar, e comunicar não é dominar ou mandar, é conectar com as pessoas. E se esse episódio te ajudou a enxergar suas falhas e ajustes de forma de comunicar, imagina o que ele pode provocar em outras pessoas, em outros líderes que ainda não acharam, que não estão acertando, mas que estão no meio desse caminho sendo ali mal interpretados e que podem perder a oportunidade. E você pode ser o gatilho de transformação na forma como eles lideram, se relacionam e inspiram seus times. E mais do que isso, quando você interage aqui com esse episódio, você ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas. A gente sabe como é que funciona a lógica das redes sociais, né? Os algoritmos, eles distribuem aquilo que as pessoas engajam, ou seja, quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, você não só está mostrando que você gostou, você está ajudando esse conhecimento a impactar outras pessoas que talvez nunca teriam acesso a ele. Então não esquece de comentar, curtir, compartilhar com pelo menos uma pessoa para que esse conteúdo chegue. E se você quiser voltar aqui mais tarde, favorita esse conteúdo que você pode revisar a qualquer momento. Esse conteúdo não é só para o dia de hoje, é para toda vez que você sentir que a sua comunicação pode estar ali meio falha, e isso acontece com todo mundo, acontece comigo, com outros líderes, então fica tranquilo, volta nesse episódio e aí você recapitula o que a gente conversou e eu te vejo semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.